Boa noite. Boa noite, companheiro Fernando Haddad. Boa noite a todos. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Começou a nossa live da juventude. O tema que nós vamos tratar hoje é o ativismo da juventude em tempos de pandemia. Gostaria de agradecer a presença do nosso querido companheiro Fernando Haddad. Gostaria também de agradecer a presença da nossa companheira Bel Bezerra, presidente da União Estadual dos Estudantes do Rio de Janeiro, que vai falar um pouco como os estudantes estão se organizando, né, nesse cenário atual, nesse cenário de luta que nós estamos passando. Estamos também com o nosso secretário nacional da Juventude do PT, Sorriso, Ronald Sorriso, né, Sorriso? Esqueci do Ronald. Estamos também com a companheira Criciele Muniz, membro da Executiva Nacional do PT, negra, jovem, evangélica, também vai falar um pouco sobre esse debate dos evangélicos do campo progressista, né? Como é que estão nesse momento. Eu também sou evangélica, Criciele, e eu também sei o que você passa também nesse cenário. E estamos com o nosso querido companheiro Lucas, que todos viram esse rosto nos últimos dias, que foi também um dos organizadores do movimento Fora Bolsonaro, que teve a sua foto viralizada, né, Lucas, em vários portais do país. Então, eu vou passar agora a palavra para o nosso querido secretário Sorriso, para fazer uma fala, né, da juventude, sobre o movimento Representa, falar um pouco como a juventude está atuando nesse cenário, como estão também as nossas candidaturas jovens, né, Sorriso? Obrigado, Jéssica. Obrigado à Fundação pelo convite, em seu nome. Obrigado, Haddad, pela oportunidade da gente poder fazer esse bate-papo. E eu gostaria de começar falando um pouco sobre o projeto Representa, que é um projeto... Deixa eu tentar... Melhorou? Vocês estão conseguindo me ouvir melhor? Beleza. Falar um pouco do projeto Representa, que é um projeto que foi construído pela juventude do PT, ciente da necessidade de fazer um processo de renovação. Eu não estou ouvindo Sorriso. Eu posso sair e voltar aqui. Eu vou sair e voltar, então. Pode passar para outra pessoa enquanto isso, Jéssica. Tá bom? Se alguém tiver com o microfone aberto, é bom desligar para não dar microfonia. Nós esperamos ele voltar. Haddad, você quer já conversar com alguns jovens? Vamos sim. Se bem que o Sorriso acho que está voltando. Voltou. Vejam se vocês conseguem me ouvir melhor agora. Pode começar. Sim. Beleza, perfeito. Então, vamos lá. Hoje você que irá fazer as perguntas. Eu acho que a Jéssica agora que não está me ouvindo. Estou te ouvindo. Então tá bom. Tentar ser bem sintético sobre essa parte, que é o seguinte, gente. Junto com a Fundação Perseu Abramo, nós construímos um projeto chamado Movimento Representa, que visa apresentar uma série de lideranças jovens do Partido dos Trabalhadores, que atuam nas mais diversas áreas, tanto para o âmbito eleitoral, portanto, para disputar as eleições, para colocar o seu nome à disposição e defender esse legado maravilhoso que é de Lula, que é de Dilma, que é de Haddad, nosso melhor ministro da educação da história do nosso país, mas também se colocar à disposição em outros frontes, ser uma liderança social capaz de vocalizar todo esse sentimento que é desde o manifesto próprio PT e que tem conduzido o país a transformações importantes e que, infelizmente, foi interrompido por o golpe. E a gente tem a certeza que, dessa forma, a gente vai ter as condições de reunir, de aquilombar, de juntar gente jovem, dinâmica, gente que, se fosse por nós daríamos a vitória para o professor, para poder reconstruir um projeto de Brasil soberano e que possa dar para todo o povo brasileiro uma série de oportunidades que ainda estão pendentes. Então, você, companheiro e companheira, que está me ouvindo, que tem interesse,
entra no site do PT, entra no site da Fundação, procura o curso Juventude, e também pode entrar no Movimento Representa, movimentorepresenta.org, para ficar informado. E falando um pouco do assunto de hoje, nós temos feito muita mobilização, nós temos colocado a nossa cara principalmente nas redes, mas nas ruas, nesse momento tão importante para evitar esse golpe de acontecer. Então, a juventude está ativa, está mobilizada, e nós estamos aqui para conversar com o nosso querido ministro, e em breve, eu espero, o futuro presidente do Brasil, Fernando Haddad. E aí, Jéssica, posso tocar? Então, vamos lá. Olha, eu estou curioso, como todos os brasileiros democratas, para saber mais o que está se passando na cabeça da juventude. Daquela juventude que está próxima da gente, mas daquela juventude que a gente quer atrair para perto de nós, para que a gente possa aprender com quem pensa diferente e aperfeiçoar o nosso discurso, as nossas propostas e a nossa visão de mundo, que a gente, afinal, está governando para as futuras gerações prioritariamente, né? Eu vou começar com o Lucas, que ficou famosíssimo aí nos últimos dias, e que eu sei que se mobilizou muito no movimento antifascista. E eu queria, Lucas, primeiro dar um depoimento que me deu muito orgulho ver em maio do ano passado a juventude ir para a rua, março ou maio, não me lembro mais, a juventude ir para a rua defender o orçamento da educação. A gente esquece, né? Parece que faz só um ano que foi a primeira grande manifestação de massa contra o governo Bolsonaro, exigindo a liberalização do orçamento da educação. E vocês ganharam aquela batalha. Vocês venceram aquela batalha. Tanto é que as universidades conseguiram cumprir o orçamento delas. Agora também, a juventude, e eu tenho visto pesquisas mostrando que 3/4 da juventude está insatisfeita com o governo Bolsonaro. A insatisfação média da população beira 50%, 46%, 47%, até 52%, dependendo da pesquisa. Mas no caso da juventude, 3 em 4 jovens são contra esse governo. Ou seja, demonstra um nível de consciência política muito elevado. O que significa dizer que a juventude está atenta ao que está acontecendo no Brasil. Eu queria saber qual que é a tua perspectiva. Esse apoio à democracia e contra o obscurantismo, ele é sólido? Nós podemos confiar nesse movimento de base? Esse pessoal está querendo se engajar na política, não necessariamente para concorrer à eleição, mas se mobilizar por ideais, valores, princípios. Como é que você está vendo a situação do movimento estudantil hoje e do movimento de juventude em geral? Para começar, eu vejo na perspectiva, vamos começar do início, né, da juventude. A nossa juventude hoje, o único caminho, assim, que eu, na minha perspectiva, vejo de ascensão na sociedade é pela educação. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, e a gente tem em mente, é que a gente só consegue evoluir nessa sociedade atual da gente através da educação. E fora o fato de a gente vir da periferia, a gente está no contexto social que a gente sente na pele, né, as mazelas sociais. No ano passado, eu sou estudante do Instituto Federal de Brasília, eu passei na pele o que é isso. A gente chegou a um ponto que a gente não tinha nem papel para limpar a mão no banheiro, entendeu? E é uma coisa absurda, entendeu? Como esse governo estava tratando da educação, dos cortes, etc., e afeta diretamente a nossa população, principalmente a juventude que mais precisa da educação. Então, nesse contexto, o que eu percebi de nós, juventude, é que a gente não vai arredar o pé, a gente não vai deixar que governo nenhum
tire conquistas que a gente já conquistou. A gente não quer isso, a gente quer mais. A gente quer mais educação, a gente quer mais acesso para quem não tem acesso, porque, querendo ou não, ainda a gente tem muita gente, muitos jovens que precisam e que necessitam do acesso à educação que deveria ser para todo, né? Universalizado. E é essa perspectiva que eu tenho em mente. E você acha que a turma vai ficar firme até o final, então? Sim, sim. A gente participou de diversos atos, assim. A gente até ameaçou fechar o Instituto Federal, a gente fazer manifestação mesmo, para mostrar a nossa voz e a juventude, assim, quando a gente ataca nosso direito, quando querem acabar com nossas conquistas, a gente não tem medo, não tem medo de ir para a rua mesmo, protestar e dizer que a gente está observando o que esse governo e o que os governos anteriores têm feito nessa questão da educação. Maravilha. Bel, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu fui ministro, você sabe, né? Lá em 2005. Já tem um tempo que eu fui ministro. Fiquei até 2012. Mas uma coisa que eu percebi, a presença das mulheres na liderança de entidades estudantis tem sido a marca do último período. Em todos os níveis, centro acadêmico, diretório central, UEE, UNE, a gente tem visto muitas mulheres assumindo protagonismo e grandes oradoras, um discurso muito articulado. E eu queria que você desse um depoimento sobre o que é a vida da mulher no movimento estudantil, se para dentro também é democrático, se tem igualdade de gênero dentro das entidades, se você sofre machismo mesmo dentro da juventude, tem que brigar pelo teu espaço. Como é que está na juventude o debate sobre a questão de gênero? Então, eu estou vendo Haddad, que vocês estão ganhando uma batalha forte aí. Vamos lá. Eu sou aluna de universidade privada, então, assim, só para começar, a minha história no movimento estudantil já começa com muita luta, né? Porque na universidade privada é muito difícil a gente conseguir se organizar e organizar os alunos para que eles entendam que a universidade não é só um espaço onde você tem que chegar, estudar, pagar sua mensalidade e ir embora. Tem muita coisa para fazer além. Tem uma regulamentação do ensino superior que precisa acontecer, né? Eu sou fruto do FIES, eu sou aluna do FIES, eu tive 100% de bolsa. Obrigada, Haddad, sem fiador, então, muito agradecida, né? E não é fácil. A gente, infelizmente, ainda hoje, a gente sofre muito machismo em alguns pontos, em questões de as pessoas não acreditarem muito no que a gente está falando, não acreditarem muito na nossa capacidade, não acreditarem no nosso discurso, não acreditarem na nossa forma de fazer política. Eu sou uma pessoa que faço política com muito carinho, eu sou essa pessoa. Eu não sei ser diferente dentro da política. Então, quem me conhece, faz política comigo, e o sorriso está aqui que não me deixa mentir, sabe que eu sou uma pessoa que faz política com muito afeto. E eu não sei fazer de outra forma. E às vezes isso é entendido como fraqueza, só porque eu sou mulher. Que eu sou fraca ou que eu não sei dar direcionamento político para minha entidade pelo simples fato de ser mulher. Então, ainda é um processo. Os nossos companheiros vêm, né, se desconstruindo. A gente sabe que ninguém nasce desconstruído, mas a gente vem ocupando esses espaços e é muito importante que a gente ocupe esses espaços justamente para mostrar que a gente sabe o que a gente está fazendo. A gente também sabe fazer política, a gente também sabe dirigir CA, DCE, UEE, UNE, o Brasil, como a gente presidiu muito bem com a Dilma, né, que infelizmente sofreu o golpe, a gente também sabe o que a gente está fazendo. E a gente precisa, às vezes, só que os nossos companheiros abaixem um pouquinho a cabeça e prestem atenção no que a gente está falando, escutem de fato o que a gente está falando, né? Porque... Agora, o patriarcado está mais humilde?
Ou ainda pouco? Mais ou menos, né? Mais Mais ou ou menos. menos. Mais ou menos. Tem que brigar, né? A É gente ainda diária a tem que. briga, né? A gente ainda tem que brigar bastante por algumas situações, principalmente questão de paridade de fala, ou, enfim, sempre tem muito homem querendo aparecer o tempo inteiro e falar tudo que a gente tem para falar, e falar de coisas que não lhes cabem. Por exemplo, teve uma live da UEE que a nossa companheira estava falando sobre ser mãe durante a pandemia e sendo estudante. E chegou um homem e se inventou de falar que também queria comentar sobre como é ser mãe. E aí eu fiquei, dá licença, sabe? E são coisas desse tipo. É engraçado, chega a ser cômico, porque é bizarro. tão trágico, é bizarro. É real, é muito bizarro. Mas você sabe que mesmo as pessoas que têm uma educação de direitos humanos, direitos civis, há mais tempo, você comete gafe. Eu já cometi gafe falando. Você não percebe que você está sendo impróprio, entendeu? Porque são 4.000 anos, 5.000 anos de uma mentalidade equivocada. Está até no linguajar, tá nas palavras, está nos gestos. Então, é uma educação permanente, contínua, que você tem que ir fazendo para perceber que o mundo é diferente do que te ensinaram. Não é uma coisa simples. E, às vezes, Eu, uma vez, com indígena, passei uma vergonha danada. Eu usei termos que eles não aceitam, mas eu não sabia que eles não aceitavam, né? E, por exemplo, falei a palavra inclusão para o indígena. O cara falou, como inclusão do quê? Onde você quer me incluir? Percebe? Eu falei, não, é uma maneira de dizer. O cara, não, mas não diz isso para a gente, porque a gente... vocês brancos querem assimilar a gente. Eu falei, eu não quero nada, cara, eu quero garantir teu direito aqui. Eu usei a palavra equivocada, te peço desculpas, mas eu estou aqui para te atender, eu sou servidor público, estou aqui para te atender, na sua especificidade. E fomos construindo a relação. São relações que são construídas na base da confiança mútua. Não é simples. Deixa eu falando em confiança mútua aqui, vou falar com a Criciele, perguntar para ela, que é evangélica, né, Criciele? Queria saber o que você faz na juventude, qual que é a tua atividade, né? Você tem alguma militância, mas eu queria saber, assim, o pessoal eu não gosto de preconceito contra ninguém. Você sabe que meu avô era padre ortodoxo. Padre ortodoxo, como é da Igreja do Oriente, eles casam, têm família, não é como o católico ocidental, entendeu? Então, lembra um pouco um pastor, lembra um pouco, porque ele tem família, ele tem filho, é diferente. É da Igreja Cristã do Oriente. Então, eu sempre tive muita bronca com preconceito contra a religião por causa do meu avô, por causa da minha família que teve que vir do Líbano para cá, porque os cristãos passaram a ser minoria no Líbano e começaram a não se sentir confortáveis. Então, para mim, esse negócio de preconceito contra a religião não cai bem. Sabe, cada um tem sua fé, cada um tem sua crença, cada um tem a sua maneira de ver o mundo, cada um tem a sua transcendência, a sua maneira de se relacionar com o todo, com a natureza, com o seu semelhante. A gente tem que saber respeitar isso e conversar, né? Não tem problema você conversar sobre religião, mas respeitando as pessoas, porque é a fé das pessoas. Eu queria que você passasse um pouco o que é o jovem evangélico, quais são as aspirações dele. Ele tem preconceitos com quem não é evangélico, ou ele sente preconceito de quem não é em relação a ele. Como é que é a cabeça do evangélico em relação a isso? Como eventual vítima de preconceito ou como uma pessoa que pode eventualmente ser intolerante em relação a quem não pertence à comunidade dele. Como é que você vê essa questão? Boa noite a todos e todas. Meu presidente Haddad e meu eterno ministro, o melhor ministro da educação que nós tivemos no nosso país, ser evangélica, progressista, petista, de esquerda, vai um pouco de contramão da lógica, vai na contramão da lógica para muitas pessoas, né? E aí as pessoas, de uma certa forma,
a gente, às vezes, nós sofremos vários preconceitos, mas a gente precisa compreender. Eu sou evangélica, sou petista, sou daqui de São Luís do Maranhão. É um grande desafio a gente estar na direção do partido, conduzindo toda uma agenda política para o nosso partido, sendo evangélica. E a gente precisa, eu acho que o cenário de 2018 foi desafiador para o nosso país, mas a gente precisa disputar o campo evangélico. A gente precisa disputar esse campo, porque lá são nas igrejas das periferias que tem o povo preto, que tem o povo, as mulheres, e que são evangélicos. E que foram diversas pessoas da periferia, mulheres, que foram contempladas por diversas políticas públicas do PT. E a gente precisa fazer a disputa da narrativa política, que é a narrativa do povo brasileiro. E o PT tem essa grande tarefa de voltar a dialogar, não só o PT, como a esquerda brasileira, voltar a dialogar com o segmento evangélico. A gente precisa, sim, ser tolerante, respeitar a diversidade das religiões que tem no nosso país. A gente precisa ser tolerante. Eu acho que o próprio Cristo, quando ele não faz acepções de pessoas, onde nós precisamos respeitar as pessoas dentro da sua orientação de gênero, a gente precisa amar as pessoas da forma que elas são. Acho que a reforma protestante, ela traz muito isso, quando a gente faz a separação do Estado e da igreja, ela lhe permite com que você possa fazer a interpretação daquilo que você acha que é certo, e não que o pastor ou que o padre, naquela época, no processo de reforma protestante, o Papa que falava e todo mundo obedecia, e assim foi também no período de eleição de 2018, né, quando alguém falava, você tem que votar em fulano, e eu fiz parte de um ciclo, da quebra de um ciclo de políticas públicas que o PT trouxe para o nosso povo, né? Principalmente eu, que moro na periferia de São Luís, sou uma jovem, sou mulher negra, minha mãe que foi empregada doméstica, meu pai pedreiro. Eu fiz parte de uma quebra de um ciclo onde o PT apresentou uma agenda de desenvolvimento para o nosso país. Então, eu sou uma realidade concreta daquilo que o PT fez na vida das pessoas. Então, sendo evangélica, eu preciso também trazer o que Jesus Cristo durante a sua caminhada, ele sempre lutou por justiça social, sempre combateu as injustiças. Foi Jesus Cristo com quem que ele andou. Ele não andou com os banqueiros, né? Ele não andou com os milionários quando ele chamou os seus discípulos para caminhar com ele. Ele chamou quem? Foi o povo simples. Foi o povo pobre, foi o pescador, foi o pastor. Então, da mesma forma, a gente precisa resplandecer esse mesmo sentimento na vida das pessoas. Acho que, às vezes, eu sofro, sim, vários preconceitos, ser evangélica. Eu não nasci no lar evangélico, os meus pais não são evangélicos, mas eu moro na periferia, e quem mora na periferia, quando a gente não tem ausência de políticas públicas do Estado, a gente sempre tem o acolhimento de quem? Da igreja. Quando o filho de uma empregada doméstica, o filho de alguém morre na periferia, quem dá o suporte àquela família são as igrejas. E aí, a partir daí, eu, enquanto criança, passei a ir para a igreja. A minha família, eu fui a primeira da minha família a entrar na universidade, me formei em Direito. Então, assim, eu fiz parte da quebra desse ciclo. Então, quando a gente encontra a igreja, quando você não tem o que comer e a igreja está ali para te oferecer um alimento, isso é a realidade do nosso país. Quando alguém é violentado, a igreja está ali para dar o suporte, para acolher. E isso quem fazia era o PT, quando o PT estava na base. E a gente tem a tarefa, novamente, de voltar a encantar a nossa sociedade, voltar a encantar a juventude, as mulheres, o povo preto do nosso país. Nós temos essa grande tarefa de, sim, voltar. O próprio presidente Lula tem feito um debate fantástico com diversos setores da nossa sociedade. Essa semana ele teve um debate com vários intelectuais negros, que são pessoas de referência no nosso país. Outro dia ele sentou para conversar com as pessoas portadoras de hanseníase. Então, assim, a gente observa que o presidente Lula sempre teve esse cuidado com o povo simples, e eu fiz parte disso tudo. Então, eu me encontro dentro desse projeto, e eu acho que a gente tem essa grande tarefa de voltar a encantar a nossa sociedade. Temos que disputar, sim, o campo dos evangélicos e dizer o que realmente Cristo prega. Cristo prega o amor, ele prega a tolerância. A gente precisa respeitar a diversidade das religiões que nós temos no nosso país. Muito bonito, é isso mesmo. Ô Sorriso, vou te fazer uma pergunta agora sobre partido político e juventude. Enquanto um está respondendo, eu estou ouvindo e estou elaborando a pergunta. Sei que é difícil responder, mas eu quero saber o seguinte: como é que está a juventude? Porque o brasileiro ainda já teve melhor em relação aos partidos políticos.
Já houve momento em que quase metade da população tinha uma preferência partidária. E esse número caiu nos últimos anos. Então, se você perguntar para um cidadão qual a sua preferência partidária, o cara, nenhum. Hoje, 70% dos brasileiros, pelo menos, responderia nenhum. Ou seja, não confia nos partidos políticos. O que é um problema para a democracia, porque quando você for votar, você tem que votar em alguém filiado. Não tem a candidatura avulsa no Brasil. Então, a minha pergunta é, em relação à juventude, o jovem é sempre crítico à classe política e tem que ser. Mas você tem as suas referências. Percebe? Você consegue garimpar no meio da classe política aquelas pessoas a quem você se referencia, que você respeita, que tem... Como é que está essa relação hoje da juventude com os partidos políticos e com a política? Você que há tanto tempo aí coordena a juventude do PT, é secretário nacional e deve ter um trabalho de campo que te permita aferir na prática como é que está a temperatura em relação aos partidos políticos. Temos entrada, tem conversa, tem diálogo, está muito arredia, a juventude está arredia. Como é que está aí a cabeça do jovem em relação à institucionalidade em geral, mas sobretudo em relação ao partido político? Olha, Fernando, eu acho assim, eu tenho observado, como você falou, ido a campo, conversado com outras organizações, tirado uma sensibilidade. Ao mesmo tempo em que você tem sentido, de fato, que a juventude, parte dela está mais arredia com a questão da política, sobretudo por conta do noticiário, uma série de supostos escândalos que vão sendo colocados, e essa ideia do senso comum de que a política não serve, isso permeia muito forte grande parte da juventude. Por outro lado, também tem uma juventude forte e engajada, que é aquela juventude que nos anos 2015 e 2016 ocupou as escolas públicas, defendendo a educação pública de qualidade. Eu tenho conversado, sobretudo com essa geração de 2015 e 2016, é uma turma que hoje tem 18 a 22 anos, sobre abrir as portas dos partidos para que ela possa entrar. Conversei, inclusive, com uma companheira chamada Laura Sabino, esses dias, sobre a influência dos partidos e a importância dos partidos. Só que o que acontece? Os nossos sonhos, eles precisam caber nos partidos. Os sonhos dessa juventude precisam caber nesses partidos políticos, e essa galera se organizou de maneira bastante horizontal. É dali que surge também uma série de lideranças femininas importantes, mulheres feministas que fazem do bojo da tua luta uma forma também de gritar a tua própria liberdade ao patriarcado. Que surge uma série de militantes que se experimentaram pela primeira vez livres de opressões que acontecem dentro das suas casas e puderam afirmar a sua sexualidade, aquilo que elas são, né? E não que elas optam. Não é uma questão de opção, é uma questão propriamente de ser. Então essa galera quer e precisa encontrar nos partidos políticos este espaço. Em todos os partidos políticos e também nos partidos de esquerda, a gente tem um grave problema da compreensão de que as lutas da juventude, sobretudo as lutas LGBTs, das mulheres e a luta negra, elas não são lutas identitárias. Ninguém escolhe ser negro. Eu não escolhi ser negro. Eu nasci negro. E então, fazer a luta em torno da questão racial é uma condição que eu sou obrigado a fazer. Porque muitas das vezes, ao virar a esquina, sou eu que vou ser revistado, sou eu que vou ser achincalhado, sou eu que vou ser espancado pela polícia militar, ou sabe-se lá o que mais. Então, os partidos precisam se abrir para essa possibilidade. E entender também, muitas vezes, Fernando, que a gente tem respostas para as perguntas que a gente tem. O que a gente quer é ter espaço no partido para formular essas respostas, para apresentar essas respostas para a sociedade. Muitas das vezes, nossos dirigentes de todos os partidos olham para a juventude como se fosse um depositório de ideias e pessoas que vão cumprir tarefas, e não pessoas que vão tomar decisões importantes e que vão formular resultados que vão solucionar problemas graves da juventude e do povo brasileiro. Então, para essa turma, nós não podemos decepcionar. Sobretudo essa geração que tem entre 18 e 22 anos, e que eu tenho observado
que tem se colocado à disposição para fazer a luta política. E se a gente tiver a capacidade de escutar, a paciência de ouvir e empoderar de verdade essa militância, eu tenho certeza que esses números vão ser revertidos. Antigamente, há um tempo atrás, 70% dos brasileiros não se diziam petistas, porque 30% eram petistas. A gente tem capacidade de recuperar isso para o nosso partido e recuperar a credibilidade na política. O PT é um instrumento revolucionário, tem 40 anos, mas tem a capacidade de ser cada vez mais jovem. Muito bom. Lucas, deixa eu te contar uma coisa pessoal aqui. Você sabe que eu não fiz amigos negros na escola porque não tinha negros na minha escola. Não fiz amigos negros na faculdade porque não tinha negros na minha faculdade. Onde eu trabalhava, não tinha negros. Trabalhei em multinacional, trabalhei em banco, trabalhei em consultoria, não tinha negros. Eu fui fazer amigos negros na militância política. Quando eu fui para a rua, fui para o bairro, fui para o PT, fui para a periferia, aí eu comecei a fazer amigos negros. Do Sorriso eu sou mais ou menos amigo, ainda não sou muito amigo, mas sou mais ou menos amigo dele. Sou chapa do Sorriso. Mas quero te dizer o seguinte, fiz muitos amigos negros porque eu me joguei no mundo. Me joguei no mundo, porque o meu mundo não tinha espaço. Né? Imagina, eu entrei numa universidade com 18 anos, nunca saí da universidade. Bom, graças a Deus, depois que eu passei pelo Ministério da Educação, depois do trabalho que governos Lula e Dilma fizeram, você vai para uma universidade hoje, mudou completamente tudo. Tudo. Você tem uma diversidade que você nunca teve numa universidade pública no passado. Posso te assegurar, porque eu vivi a vida inteira em universidade. Que depoimento você tem para dar a respeito disso? A presença deles é muito importante, tem racismo ainda assim. Como é que funcionam as relações interraciais dentro de uma instituição? Eu estou perguntando porque você é de um Instituto Federal que, teoricamente, tem que ter lá 50% das vagas reservadas para a escola pública e, proporcionalmente, o preenchimento com negros. Então, tem que ter negro lá, pela lei. Não tem essa. E o cara tem que tirar um notão no Enem, não é aquela brincadeira, não. Tem que tirar nota, não é? O pessoal confunde meritocracia com... Acha que uma coisa não tem a ver com a outra. A cota é uma coisa, a meritocracia é outra. Não é verdade. Você pegar a nota dos meninos que entram nos institutos e na universidade, é tudo top. É 0,1, 0,2 a diferença. Só que fez muita diferença na presença física das pessoas de escola pública e o negro proporcionalmente. Me conta um pouco dessa experiência. Você vê racismo, tem que combater o racismo, tá do teu lado o racismo ou essa coisa está mudando, as pessoas estão enxergando o Brasil diferente? Na minha perspectiva, o racismo ele sempre existiu, né? A gente ainda, infelizmente, a gente convive no nosso dia, no dia a dia, com poucos casos de racismo, não poucos, assim, estou falando no dia a dia, a gente convive com racismo, seja qualquer instituição que a gente vá, né? Mas, mesmo voltando no no início, Federal? No Instituto Nacional, do Instituto Federal, eu não me recordo assim, eu não tenho relações de racismo, assim, expressivo, entendeu? Você eu não tenho nada... presenciou Não. Um ato racista dentro da instituição? A gente já presenciou alguns alunos que, inclusive, a gente faz muita discussão, inclusive, que falam mesmo assim, os institutos federais, universidades federais, o que os outros dizem, só tem vagabundos, só tem não sei o que lá. Eu acho que é totalmente diferente dessa argumentação que algumas pessoas falam, entendeu? Referente ao racismo nas universidades, eu acredito que a gente tem combatido bem esse racismo, entendeu? Ainda assim, existe, assim, a gente ocupou bastante as universidades, eu acredito que a gente vai ocupar mais, a gente está lutando para ocupar cada dia mais, mas não é mais aquele racismo expressivo, porque a gente já somos, teve uma pesquisa que saiu que a gente somos
maiorias, né? Os negros, pela primeira vez, 50% dos alunos das universidades são negros. Então, a gente, de fato, desde os governos do PT, a gente alcançou, conquistou muitas coisas, inclusive no espaço da educação. E quando se trata de racismo dentro das universidades, é algo assim que é feito em comum, entendeu? A gente não deixa passar o racismo, a gente debate, a gente discute e a gente enfrenta o racismo nas universidades. Mas sim, ainda existe racismo nas universidades, nos institutos federais, mas é algo que a gente luta constantemente e é algo que tem diminuído, sim, pela questão que as universidades hoje elas estão muito abrangentes no sentido de universalização. Hoje a gente tem preto na universidade, a gente tem mulheres negras nas universidades, hoje a gente tem filho de empregada na universidade. Hoje o jovem sai do ensino médio, ele não tem mais aquela perspectiva que a gente tinha antes de dizer, eu não sei se eu vou conseguir entrar na universidade, entendeu? Hoje a gente tem uma perspectiva diferente. E tudo isso graças o legado, né, que o PT deixou do acesso universal não só na questão de negros, mas sim das pessoas de baixa renda, que vêm de periferia e escola pública. E eu acho que quanto mais a gente ocupar os espaços, eu não estou falando assim, um exemplo, minha mãe mesmo foi empregada doméstica. Eu vi na pele o que ela passou para sustentar eu e minha irmã, que hoje ela estuda também, que ela não faz, ela ingressou numa universidade privada pelo ProUni, mas, enfim, a gente está ocupando os nossos espaços que sempre foram nossos, né? Hoje mesmo, a gente não tem mais aquela perspectiva de, quando eu era criança, a perspectiva que dava para a gente você vai trabalhar de segunda a segunda no McDonald's ou em qualquer outro emprego. Não, hoje o jovem ele quer sonhar, entendeu? Eu acho que essa perspectiva. Hoje, o jovem ele não aceita mais ser subjugado por nenhuma classe, nenhum preconceito que existe na sociedade. E a gente luta constantemente para estar alcançando os nossos objetivos, seja através do estudo, qualquer área que seja, a gente está sempre engajado nessa questão do ensino mesmo. Ô, Jéssica, posso te fazer uma pergunta ou não? Você só vai ficar espiando aí, gente? A Jéssica só está olhando, Sorriso? Não, ela está participando também. Eu acho que tem que perguntar para ela. Vamos perguntar, né? Ela falou que não ia responder, mas vou perguntar para ela o que ela fala. Não? Jovem na Fundação Pessoa Abramo não vai responder nada? Ela só está anotando, viu? Estou vendo aí que depois eu vou ter que responder a chamada oral dela. Bel, deixa eu te fazer uma pergunta, então. Já que a Jéssica ela se anima daqui a pouco, ela entra no papo. Tem uma polêmica entre os adultos, né? Eu falo assim porque eu não me sinto muito... sabe que professor tem a mania de que ele tem na cabeça dele a ideia de que ele não envelhece. Porque como você só convive com o estudante, você não sente o tempo passar. É uma coisa estranha, professor. Porque você não fica olhando no espelho, né? Você fica olhando para o mundo, né? Então, quando ninguém envelhece do teu lado, você acha que você também não envelhece. É uma grande vantagem de ser professor. E os adultos aí tem uma polêmica. Tá um barulheiro aí com o microfone, gente. Vê se alguém está com o microfone aberto aí. Tem uma polêmica sobre o seguinte, olha, vamos falar para a classe trabalhadora e só para a classe trabalhadora. Não vamos falar de mais nenhum outro assunto a não ser da pobreza, do emprego, da economia. Porque essa história de falar de preconceito contra a LGBT, por exemplo, só tira voto. E eu penso assim, eu estou aqui para defender os direitos, não importa de quem. Né? Se a pessoa está sendo oprimida por alguma razão, eu puder fazer alguma coisa por ela, eu vou fazer. Eu não quero saber se tira voto ou dá voto. Se eu estou vendo uma coisa errada acontecendo na minha cara, eu não vou dizer nada. Eu falo, não sei, não quero falar desse assunto.
finge que não vê. Como é que é assim? Como é que é isso? Então, para mim, é o seguinte: se eu estou diante de uma injustiça, eu vou falar. Entendeu? Eu não vou ficar fazendo a conta assim, mas isso aqui não vai pegar bem se eu falar. Então, eu não vou falar. Pô, ou o cara me entende como eu sou, ou ele tem que procurar alguém que entenda, que seja do jeito dele, mas a minha cabeça é essa. Eu estou diante de uma injustiça, eu vou falar. Se eu vou agradar ou não vou agradar, não sei. Eu vou falar, isso não é certo, isso é injusto, isso não é correto, isso tem que mudar. Paciência, se o cara não gostar. É o meu jeito de ser. Mas tem uma polêmica de cálculo eleitoral, de cálculo não sei o quê. Eu queria que você falasse sobre isso. Assim. Você acha que... Como você vê essa questão na juventude? Tem muito jovem preconceituoso? Você tem dificuldade de conversar com os fascistas dentro da escola? Ou seja, os fascistas são fascistas mesmo? Eles não querem que as pessoas sejam felizes, não querem que as pessoas possam frequentar os ambientes deles, não querem cercear o direito dessas pessoas, não convivem bem com o direito civil. Como é que é isso na juventude? Me explica a cabeça de um jovem fascista. Se explicar a cabeça deles, porque a gente não entende direito, né? O que está se passando na cabeça de uma pessoa que não quer que a outra pessoa seja feliz por ser quem ela é, né? É um discurso que eles vão reproduzindo, que eles vão ouvindo dos avós, e aí os pais, e aí é toda aquela construção de sociedade machista, racista, patriarcal, e tudo isso culmina nesses jovens, eu não digo jovens fascistas, mas nesses jovens que acham que são sangue puro e que são brancos. A gente teve até há pouco tempo um cara que se dizia nazista, e aí o núcleo nazista que ainda existe mandou uma carta para ele e falou assim: meu anjo, você é latino, tá? Você é latino, você não é branco, você não pode ser nazista porque você não é sangue puro. Então... ele recebeu uma carta? Ele recebeu uma carta. Foi desprezado pelos nazistas. Foi, porque eles falaram: você é latino, meu anjo. Você não é sangue puro. Então, você não Parece aquela cena do Bacurau, né? Isso. Exatamente a cena do Bacurau. Exatamente a cena do Bacurau. E aí, assim, dentro das universidades, que é onde eu estou mais inserida, né? É bem difícil, a gente às vezes é taxado de antidemocráticos, e aí fala, porque o PT roubou, porque o PT é isso, porque o PT é aquilo, e eles, na verdade, nem sabem que a gente é do PT, porque quando a gente chega através de uma instituição, através de uma entidade, seja DCE ou a gente não chega falando: oi, eu sou a Bel, presidenta da entidade, eu sou petista. Não é assim que funciona. Mas só por ver uma movimentação em prol das pessoas que são minorias, e aí minorias entre aspas também, né? Que a gente sabe que preto no Brasil não é minoria, mulher no Brasil não é minoria, mas isso é um outro debate, uma outra discussão. Mas parece que, para essa galera, a defesa dessas pessoas em posição de vulnerabilidade social se tornou ser petista e ser de esquerda. E aí, às vezes, eu paro para olhar e eu fico assim: gente, mas o que está se passando real na cabeça dessas pessoas? É muito difícil entender como que a minha felicidade, ou como a felicidade de um negro, ou a felicidade de um LGBT afeta a vida de uma pessoa. E aí eu acho que essa pessoa precisa muito de terapia, sabe? Para entender de onde nasce esse ódio e de onde nasce essa vontade de que todo mundo ao redor tem que estar muito feliz para ela estar feliz, né? Porque isso é um problema dentro dela, dentro da cabeça dela,
que aí, lógico, vindo de muitos fatores externos e da sociedade posta como a gente tem hoje, de um monte de aspirante a fascista que saiu do armário por causa do discurso do presidente, do atual presidente, e fica meio que perdido. E aí você me perguntar o que se passa na cabeça deles. Eu acho que a gente precisa chamar uma psicóloga e um psiquiatra, botar eles sentadinhos, fazer ali uma conversa de umas 2 horas de terapia para a gente começar a entender, porque é muito complicado. Criciele, vamos fazer uma bolsa terapia para eles. A gente distribui um voucher, com direito a 10 sessões. Nossa. Se o cara melhorar, ele ganha mais 10. Se o cara piorar, a gente... Deixa eu te perguntar, Criciele, sobre essa coisa da... Você não se incomodar? Como é um assunto que fica muito na minha cabeça, eu percebi que você sabe do que está falando. Eu queria te perguntar como é que é essa coisa na cabeça do cristão em relação à violência. Sim, eu tenho muita dificuldade em entender uma pessoa que, por Cristo, vota no Bolsonaro, por exemplo. Porque assim, o Bolsonaro, para mim, é o anticristo. Você, quando olha para ele, é uma pessoa que não tem uma palavra de amor, uma palavra de empatia, uma palavra de acolhimento. Eu fiquei muito impressionado com essa live que ele fez ontem. Eu não sei se você viu. Ele pegou um cara que toca sanfona e falou, olha, eu queria fazer uma homenagem para as pessoas que não estão mais entre nós. Toca aí essa sanfona. E mandou um cara tocar uma sanfona. A sensação é de que ele está debochando do país. Sabe, não é que o cara mandou rezar uma missa, não é que o cara... Sabe aquela questão litúrgica? Quando você vai fazer uma homenagem, você fica em pé. Sabe, você pede, sei lá, para um religioso estar presente. Tem uma liturgia. Essa liturgia não é uma coisa casual. Essa solenidade diante da vida, diante da morte, diante do sofrimento, ela cria uma conexão. E eu não vejo ele criar conexão com nada que tenha a ver com a vida, que tenha a ver com o amor, que tenha a ver com a empatia, que tenha a ver com a humanidade, percebe? E aí eu fico me perguntando como é que funciona na cabeça de uma pessoa ela conseguir dizer que acredita em Deus, que ama Jesus Cristo e validar uma série de políticas que a gente chama até de necropolítica, estão mais associadas à morte do que à vida. O que você teria a nos dizer sobre isso? Como é que funciona isso? Haddad, é um tema que a gente precisa discutir mesmo, né? Todos os dias, principalmente porque a gente precisa compreender que nem todo evangélico é fascista, né? Tanto é que eu estou aqui, claro. Eu não sou fascista. Sou evangélica progressista, né? Mas a gente precisa... Eu nem usei a palavra evangélico, porque isso é uma coisa de qualquer religião. Uma religião que prega o amor, como Cristo pregou, como é que a pessoa compatibiliza a palavra de Cristo com uma política que é contrária à vida, por exemplo? Que pretende armar as pessoas, que pretende dividir ao invés de agregar, ou estimular mais preconceito e não menos. Desse ponto de vista que eu te pergunto. Eu digo mais pelo sentido enquanto evangélica, porque muitas pessoas acabam associando que todo evangélico ele é fascista, né? Então a gente tem que também desconstituir um pouco do que a gente ouve todos os dias, né? E a vida de Jesus Cristo, os ensinamentos de Cristo, sempre foi marcado pelas lutas, né? Contra as injustiças, e sempre a favor dos pobres, dos oprimidos. Então a gente precisa compreender que Jesus Cristo ele também foi perseguido pelo Estado romano. Ele sempre defendeu aquelas pessoas que eram
eram perseguidas, que eram pessoas que eram escravizadas pelo Estado romano. Então, quando a gente fala isso, eu sempre trago o exemplo do ladrão quando Cristo estava na cruz, né? Hoje os evangélicos, eles fazem o sinalzinho da arma, né? E a gente viu muito isso nas eleições, né? Que bandido bom é bandido morto, né? A gente ouve até hoje, né? Eles colocam até como se fosse uma referência bíblica e que isso não existe na Bíblia, né? Então a gente precisa desconstituir isso, até porque quando Cristo estava na cruz, o que foi que Cristo falou para aquele ladrão? Ele não disse para ele que bandido bom era bandido morto. Ele disse o quê? Hoje estarás comigo no paraíso. Então, a gente precisa pregar esse Cristo que realmente está na palavra de Deus e desconstituir esse discurso do ódio que é implantado aí, que é disseminado por esse governo louco, esse governo burro, como a própria juventude já disse que 76% da juventude diz que ele é um governo burro. Então, a gente precisa, sim, desconstituir essa história desse governo que persegue, que mata as pessoas, sobretudo nós que somos negros e negras, que moramos na periferia. Então, a gente precisa desconstituir todo esse processo que o Bolsonaro coloca de implantar o ódio na vida das pessoas, que é a transfobia, é a homofobia, e isso mata as pessoas, sobretudo as pessoas negras. A gente precisa, sim, desconstituir todo esse discurso do ódio que foi implantado pelo governo Bolsonaro, que muitos evangélicos, muitas pessoas acabam reproduzindo esse discurso do ódio. Eu acho que nós temos essa grande tarefa de desconstituir todo esse processo de discurso, né? E eu sempre tenho perguntado para as pessoas se Jesus Cristo fosse renascer, ele renasceria de onde? Vocês acham que ele renasceria do gabinete do ódio do Bolsonaro? Vocês acham que ele renasceria de quem reproduz a violência? Vocês acham que Jesus renasceria do cara que é homofóbico, que é transfóbico, que é racista, que é machista? Jesus Cristo não iria renascer dentro desse espaço. Jesus Cristo iria renascer junto com aquelas pessoas que ele sempre caminhou. Foram com as pessoas simples, foram com as pessoas pobres. Então, a gente tem a grande tarefa de desconstituir todo esse processo de discurso. Foi Jesus Cristo mesmo, deu uma grande tarefa a uma mulher para anunciar a sua volta. Então, a gente precisa desconstituir esse discurso machista, esse discurso racista, transfóbico e homofóbico também que a gente vive na nossa sociedade, e a gente precisa também desconstituir todo esse processo de violência, ele que vai para a cúpula da reunião ministerial, que foi divulgada para todo mundo ali achando que aquele governo ia apresentar uma alternativa, uma agenda para a gente tentar sair da crise. Eles estão discutindo como tirar direitos da classe trabalhadora, quando a gente tem um ministro da Educação que fala que odeia o termo povos indígenas, povos pretos, e isso vai contra tudo aquilo que Cristo prega. Então, Cristo, ele ama a todos, independente do seu gênero, da sua raça, da sua classe. Então, assim, a gente precisa, sim, desconstituir todo esse discurso do ódio e essa polarização que se deu muito grande depois das eleições, e a gente tem essa grande tarefa de dialogar. Eu sempre tenho falado que a gente precisa, sim, dialogar com o segmento evangélico, a gente precisa fazer a tarefa, que é voltar a encantar nossa sociedade, e é voltar a estar lá no povo. A gente sabe que o grande público, quem é o público que rejeita Bolsonaro? É a juventude, são as mulheres e são o povo preto. Então, a gente precisa dialogar com esse público e desconstituir todo esse discurso produzido por esse governo do Bolsonaro, e que, de uma certa forma, uma parcela do segmento evangélico protestante segue aí na contramão daquilo que Cristo prega, né? Pelo menos prega um Cristo que prega o amor, que prega a paz entre as pessoas, entre as nações. E a gente tem essa tarefa, assim, de dialogar com o segmento e desconstituir todo esse discurso que está na nossa sociedade aí. Maravilha, querida, muito bom. Nós estamos caminhando para o final aqui, nós já estamos há quase uma hora conversando. E, Sorriso, eu vou terminar com você, que eu comecei... fiz 2 rodadas completas agora com a pergunta para você. Eu queria saber o seguinte, do ponto de vista da cabeça da juventude em relação à economia. A gente sabe que os movimentos neoliberais ganharam expressão no Brasil, né? E tem muitos institutos neoliberais propagandeando o pensamento do von Mises, do Hayek, do não sei o quê.
Então, hoje tem uma pluralidade muito grande de disputa de narrativa sobre economia. Como que você vê hoje a juventude em relação a isso? Ela está mais aberta ao discurso liberal? Ela é crítica ao discurso liberal? Ela é mais radical a favor de políticas mais social-democratas ou socialistas? O que você sente hoje, o que o jovem está... Assim, a militância jovem, né? Porque eu sei que a cabeça do jovem você não vai conversar com todo mundo, mas quem está no movimento estudantil? A direita está presente no movimento estudantil? Com seus ideais, com as suas bandeiras? A direita está presente no movimento estudantil, ainda que ela se omita de participar dos espaços legítimos e amplos desse movimento, né? Então, disputa um centro acadêmico aqui, disputa um DCE ali, cria, por exemplo, você tem um movimento na UF chamado UF Livre, que é uma série de estudantes liberaloides que ficam pregando contra a universidade pública dentro da universidade pública. Ou seja, é um contexto bem complexo, né? Mas o que eu posso te dizer, Fernando, é que houve, sobretudo de 2013 para cá, uma forte construção desse pensamento liberal, neoliberal, ultraliberal, muitas vezes, dentro da cabeça da juventude brasileira. Então, você tem a questão do Instituto Milênio, uma série de imersões feitas por instituições ligadas ao grande empresariado que permeou via internet esse ideário na cabeça das pessoas. Isso atingiu, obviamente, a juventude. Então, você tem setores no movimento estudantil que, mesmo dentro da universidade pública, mesmo dentro da escola pública, acham que o ideal seria a privatização de todas essas coisas. Ao mesmo tempo, você tem uma grande e forte massa organizada. Eu citei, por exemplo, a trajetória daqueles e daquelas que ocuparam as universidades. Eu vou citar uma outra companheira aqui, que é a Ana Júlia, do Paraná, famosa por aquele discurso que fez na Assembleia e que está no Partido dos Trabalhadores, que compreendem que a luta deve ser feita pela universidade pública, pela escola pública, pela educação que seja inclusiva para todo mundo. E essa disputa está muito latente dentro da juventude. No âmbito da economia, eu acho que agora a gente consegue enxergar nas redes sociais economistas progressistas que apresentam visões de uma maneira mais simples, como a Mônica De Bolle, como a própria Nath Finanças, o que essa menina está fazendo na internet, fazendo um discurso direto com a juventude brasileira, está sendo impressionante. E, com isso, há a possibilidade da gente... Como ela chama? Nath Finanças. @Nath Finanças, o nome da menina. E assim, ela é basicamente uma economista negra, moradora de uma favela do Rio de Janeiro, que fica dando dica para que nós, que somos de baixa renda, possamos economizar e possamos ter condições. É muito importante você conversar com ela, inclusive, Fernando. E ela tem sido muito extraordinária para construir esse conteúdo na cabeça dessa juventude. Então, eu acho que tem um espaço. Acho que a maioria ainda pende para a esquerda, sabe que o papel do Estado é importante, tem uma ala liberal forte, mas se a gente souber encaixar o discurso, o conteúdo, colocar a gente para falar simples, mas falar as coisas que são corretas para o nosso povo, vai ser muito simples. Vai ser muito mais fácil, aliás, para a gente conseguir atrair a juventude para esse canto da economia. Muito bom. Jéssica, eu queria Oi, o nosso horário. Eu queria agradecer. Eu tô com um problema no microfone, por isso que tá saindo ruído, eu não pude falar. Por isso que eu não te ouvi. Tá certo. Querida, eu queria agradecer a você. Sempre de todos vocês. A Fundação Perseu Abramo, ao Sorriso, a Criciele, a Bel, ao Lucas, a juventude que está nos assistindo. Eu queria fazer uma outra dessa oportunamente para a gente aprofundar os temas que foram tratados aqui. E acho que hoje é aniversário do Gilberto Gil, está rolando o show também, as pessoas querem assistir. Esse que é um dos maiores músicos da história do mundo, né? O Gil é do mundo, né? Então, eu queria deixar um abraço aqui para vocês, para todo mundo que nos assistiu. Acho que foi um bom papo, bom início de conversa aí. Vamos manter contato. E saindo dessa Covid, a gente vai tomar uma junto num bar aí.
ou em Brasília ou no Rio de Janeiro. Grande abraço para você, gente. Valeu.